Olá, graça e paz, tudo bem? Quero aqui deixar um pequeno testemunho da minha conversão ao Evangelho de Jesus Cristo, um histórico um pouco resumido, mas que fala da minha trajetória até chegar a Jesus e dos anos que se passaram. Agora, em junho deste ano de 2020, vão completar 30 anos do meu novo nascimento. E a palavra de Deus diz em João 3, importa nascer de novo. A palavra de Deus diz em João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A palavra de Deus fala também em João 8,36, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Hoje eu posso dizer que eu sou livre para a glória de Deus e quero trazer para você aqui um pouquinho da minha história, do meu testemunho de conversão a Jesus Cristo. Eu, como muitas famílias no Brasil, nasci numa família católica, apostólica romana, frequentadora da Igreja Católica. Lá eu fui educado dentro do cristianismo católico. E eu lembro que nos domingos a gente ia para a casa dos avós maternos e eles perguntavam se tinha ido para a missa. Então, caso a gente dissesse que não tinha ido para a missa, não entrava na casa deles. Então a gente dizia que tinha ido para a missa. Pegava o folheto que tinha na porta da igreja, lá numa mesinha, o domingo, o povo, e apresentava para eles, como se fosse um passaporte para entrar neles na casa deles no domingo, para passar lá o domingo com eles, que era uma tradição de muitas famílias pelo Brasil afora. Eu tinha um sonho de ser ator desde criança, eu me lembro, eu pensando em ser ator, eu assistia às dramaturgias, assistia às novelas, assistia os programas, ensaiava, ia lá fora de casa, fazia papéis, fazia de conta que eu era um ator, que eu fazia tal papel. Esse sonho foi crescendo comigo. E na minha adolescência, então, eu realizei esse sonho mudando para São Paulo. E lá eu ingressei no meio artístico. Lá em São Paulo, capital, eu fiz um curso de dramaturgia na agência Elô Pinheiro Modelos, com um ator que era professor meu na época, Lindo Barreto, que depois ele fez o Palhaço Bozo no SBT. Ele é o que tem a voz gravada em todos os CDs de música, que na época eram discos, né? Se transformaram em CDs com a voz do Bozo. Ele que fez o Bozo durante muito tempo ao vivo no SBT, que antigamente chamava-se TVS, TV Estúdio, se transformou depois na rede de televisão SBT. E ali cursamos um curso juntos, eu como aluno dele, e um tempo depois fizemos um curso de dramaturgia, montamos um curso para ensinar pessoas juntos. Esse curso fazíamos eu e ele juntos. Nessa época eu tinha começado a frequentar o espiritismo de mesa branca, o chamado mesa branca. Depois de um tempo, eu trabalhava já numa empresa, numa confecção, no escritório de uma confecção lá no bairro do Brás, em São Paulo, e lá eu fui convidado para ir para uma excursão em Uberaba, Minas Gerais, para conhecer o Centro Espírita de Chico Xavier. Ali eu cheguei a ajudar, carimbando e escrevendo o nome de pessoas e centenas de livros psicografados, creio que foram milhares de livros, que depois eram assinados por ele como uma dedicatória aos seus compradores. A gente escrevia no carimbo, ao fulano, tal, a data, e depois ele passava ali por ele, e ele fazia um sinal ali como assinatura, como autógrafo daqueles livros. De lá, eu fui para uma cidade de Minas Gerais, para conhecer aquela mulher que recebeu a planta da cidade Nosso Lar. O livro Nosso Lar é um livro que os espíritas usam e que foi psicografado por Chico Xavier. Porém, aquela senhora Eignora Cunha, ela foi a senhora que recebeu dos espíritos a planta da cidade Nosso Lar, que está no livro, esse livro Nosso Lar. Depois, em São Paulo, morando em São Paulo, na minha juventude, eu conheci drogas, tabaco, porém eu não conseguia usar nenhuma maconha, não conseguia tragar, não sabia tragar um cigarro, não sabia tragar uma maconha. Quando bebia bebida alcoólica em excesso, eu acabava passando mal e passava vergonha com isso. Então eu ia bebendo, no chamado socialmente, eu gostava muito de licor de menta, e aí eu ia bebendo até que aquilo me fazia mal, meu organismo não aceitava a bebida alcoólica. Eu tinha um vazio enorme em minha alma, o qual eu tentava preencher na busca de falsos prazeres, como as baladas, o meio de pessoas com drogas, que usavam drogas, embora eu não usava, pessoas que estavam ali na mercê do mundo normal e natural, pessoas que buscavam também falsos prazeres. Todo domingo tinha aquele ponto marcado na balada, lá no bairro nobre, onde eu frequentava em São Paulo, Shopping Iguatemi. E numa empresa onde eu trabalhei por um tempo, tinha uma senhora crente, uma senhora cristã, evangélica.
muito gentil, e aquilo me chamava muita atenção nessa empresa que eu trabalhava. Ela e uma sobrinha dela também, que trabalhava com ela lá. Embora eu nunca pensava que ia me converter a Jesus Cristo, mas a forma delas agirem, o carinho, o amor com aquela senhora chamada Domingas, ela me retratava, a forma que ela olhava para mim sem apontar o dedo, sem apontar para um pecado, embora eu sabia que eu era um pecador, aquilo me chamava muita atenção, mas me transmitia muita paz, mas ao mesmo tempo como eu queria me aproximar, eu também não queria muita aproximação, porque eu pensava que eu nunca imaginava que eu poderia ser um crente, um cristão, um evangélico um dia, um biblicista, como eu falo que eu sou biblicista. Também todo mês eu ia a um cabeleireiro que falava de Jesus para mim. Paz que eu sentia aquele homem falando, ele cortando meu cabelo, ao mesmo tempo no meu natural irritado, porque ele falava de Jesus, mas no meu íntimo, no meu espírito eu já sentia uma paz muito grande. O estilo de vida que ele tinha era sensacional, o estilo de vida do cristão, que nós temos como cristãos é sensacional e sem dúvida chama a atenção das pessoas que estão lá fora, como chamava a minha atenção naqueles dias, naquela época. Ao mesmo tempo que aquilo me irritava, eu ficava esperando o dia de voltar lá só para ouvir tudo de novo, do amor, que Deus ama, que Deus é amor, que Deus é paz, que Deus transforma as vidas. Eu queria ouvir, tinha necessidade de ouvir aquilo para encher a minha alma. Pois no fundo eu queria ter aquilo como estilo de vida e não admitia. Talvez seja o seu caso hoje me ouvindo, talvez você queira ter estilo de vida em Deus, mas você não sabe que é em Deus que você pode ter esse estilo de vida. E fora dele é impossível ter o estilo de vida como principal característica que é sentir paz no coração. A paz que vem de Deus e excede todo o entendimento humano. Assim se passavam os dias e as dificuldades por estar longe da família, minha família em Santa Catarina, interior de Santa Catarina, em Videira, eu lá em São Paulo, capital. Naquela época não tinha facilidade de voos como tem hoje, de avião, viagens são muito longas, de ônibus, viagens assim. Então, distante de pessoas que faziam muita falta, em busca de um sonho naquela selva de pedra, lá estava eu. Um jovenzinho, adolescente ainda, nem 18 anos eu tinha. Morei então um período na casa de uma senhora muito querida, chamada Dolores, que me ajudou muito, me deu muita força aquela senhora, a qual deixou muitas saudades quando faleceu há poucos anos atrás. Finalmente me formei em dramaturgia. Lá no curso Elo Pinheiro Modelos, da Elo Pinheiros, ela dona da agência, o Arlindo Barreto foi o professor principal, me formei em dramaturgia. Tornei ator, bati em muitas portas, redes de televisão e em teatro, ouvi de pessoas que ali não era meu lugar. Eu lembro da falecida Márcia de Windsor, mãe do Arlindo Barreto, do Bozo, e também da Carmen Silva, uma atriz que trabalhou muito tempo na Rede Globo, uma gaúcha. Ela falava, esse meio não é para você, aqui não é seu lugar, já era Deus falando comigo. Eu entendia isso quando eu conhecia os bastidores desse mundo com tanta aparência externa, mas tanta podridão lá dentro, as pessoas precisando tanto de Deus, pobres na sua realidade por dentro. Claro que ali existem exceções, poucas, mas existem, claro, pessoas sinceras, pessoas que até temem a Deus nesse meio, existem sim, as coisas estão mudando, isso já faz 30 anos. Ali em São Paulo iniciei minha carreira de publicitário, trabalhando numa agência de publicidade, a Marçal Promoções e Propaganda. Tive excelentes experiências nessa área, montagem de feiras, eventos, foi um tempo muito gratificante, que eu cresci muito nessa área de publicidade e propaganda, de marketing e comunicação. Mas o vazio foi aumentando e a busca de preenchê-lo também aumentava. Baladas, visual modificado com cabelo pintado, eu deixava meu cabelo, tirava, descoloria ele, ficava sem cor, ficava amarelo. Eu vou deixar algumas imagens no final do vídeo para você observar, dar uma risadinha de como era meu visual naquela época. Mas o vazio da alma só é preenchido com a presença de Deus, com Ele sendo convidado para entrar em nossa vida. Deus nos formou, Ele que nos fez para sermos filhos dEle, e somente Ele pode preencher o vazio que nós temos em nossa alma, somente Ele pode preencher esse vazio. Eu entendi isso anos depois. Depois de anos em São Paulo, fui para Brasília para visitar minha irmã, Sônia, e decidi ficar morando lá. Lá montei um jornal de classificados chamado O Barato. Depois minha própria agência de publicidade, propaganda, Touch, promoções e propaganda. E também fui editor de jornal, inclusive do jornal O Batista Nacional, da Convenção Batista Nacional, das igrejas batistas nacionais do Brasil. Minha carreira ia bem, mas o vazio cada vez maior, ganhava dinheiro, mas o vazio aumentava cada vez mais. Comecei a frequentar então centro de religiões afro-brasileiras, Umbanda e Candomblé. Fui me aprofundando naquilo. Eu queria Deus, só não sabia onde de fato eu encontraria.
Eles falam de Deus lá. Eu achava que o verdadeiro Deus estaria lá. Uma sexta-feira santa para os católicos, fez um fechamento de corpo no centro próximo de Brasília, no estado de Goiás. Ali foram feitos 3 cortes de navalha, 3 no meu peito, 3 aqui no meu braço e 3 aqui atrás, nas minhas costas. Peito, ombro e costas. 9. Número 9 é o número de quê? Então, nessa sexta-feira santa, eu fiz o fechamento de corpo, ali naquele centro de Umbanda e Candomblé. 3 em um ombro, 3 no peito, 3 no ombro e 3 nas costas. Pacto de sangue com o inimigo. Claro que isso só trazia mais exigência dos espíritos que comandavam esses procedimentos. As exigências eram tantas que decidi deixar aquelas práticas. Eu já não aguentava mais de tanta exigência, tanto sacrifício, animal de 2 patas, animal de 4 patas, não faça isso, não faça aquilo, faça isso, faça aquilo. Eu saí dali e comecei a frequentar a filosofia hermética, uma filosofia fechada, como uma seita fechada. Depois de um tempo, eu estava sendo treinado para ser o novo líder daquele local. Tínhamos as reuniões numa grande sala, depois bebíamos água fluidificada e em seguida descíamos para debaixo de uma pirâmide para receber energia, para captar energia naquela pirâmide. Uma dessas reuniões eu estava sentado na ponta da mesa, que era uma mesa muito comprida, e na outra ponta o líder daquele local. Um senhor já de muita idade. Os demais presentes naquelas reuniões seletas ficavam sentados nas cadeiras laterais da mesa. De repente, os olhos fechados conforme fomos instruídos a ficar. Comecei a ver uma bola preta vindo na minha direção, do líder para mim. Porém, quanto mais se aproximava de mim, maior ela ficava e o preto era mais intenso. Levantando ali pensando, se fosse Deus não seria preto, seria branco. Decidi não mais ir naquele local. Próximos dias viajei para Goiânia, Goiás, no aeroporto, para buscar um artista que tinha agenda comigo em Brasília. Ao abrir um jornal do dia ali, Jornal de Brasília, eu vi em destaque a notícia da morte daquele senhor que era líder daquele local lá em Brasília. Interpretei que o que eu vi com a visão da bola preta foi a morte daquele senhor. Eu voltei lá apenas para me despedir da viúva daquele senhor e de mais pessoas e não voltei mais para lá. Em busca de preencher a minha sede espiritual, comecei a frequentar um local próximo de Brasília, na cidade de Santo Antônio do Descoberto, estado de Goiás, cerca de 30 a 35 quilômetros de Brasília, capital, Distrito Federal, chamado Cidade Eclética. Ali um grupo tem uma cidade murada, como no Velho Testamento, com tudo ali dentro para viverem em comunidade. Ali tem próprio campo de aviação, de pouso de aviões, próprio cemitério, os próprios comércios, eles vivem numa comunidade fechada, murada. Com tudo ali dentro para viver em comunidade, eles esperam a vinda do Maitreya, separados ali com esta finalidade. E eu ia final de semana para aquele local. Finalmente, em 1990, fiz uma viagem para São Paulo, Rio de Janeiro, com pessoas de Brasília para eles comprarem material para lojas de Umbanda e Candomblé, para abastecerem as lojas que tinham em Brasília. Como tirei a carteira de motorista em São Paulo, fui para facilitar por conhecer os locais e saber andar lá dirigindo naquela cidade. No dia 20 de junho, depois de irmos aos locais, eu liguei para o Alino Barreto, ex-bozo do SBT, esse que foi meu professor de teatro, que já estava convertido e servindo a Deus. Ele convidou para irmos na casa dele, na Serra da Cantareira. Fomos para lá, era a Copa do Mundo, um trânsito intenso na cidade de São Paulo. Eu peguei alguns atalhos, saímos lá na Serra da Cantareira, chegamos na casa dele. Lá falei para ele do vazio que eu sentia. E de repente começaram a chegar pessoas naquele local, dizendo que Deus as mandou irem para lá, pararem tudo o que estavam fazendo, para irem para aquele local. Eu achei aquilo estranho, afinal, esses crentes são doidos, como que Deus vai falar para alguém parar de fazer aquilo que está fazendo para ir na casa de um outro? Mas havia um mistério de Deus ali, havia um projeto de Deus, um propósito de Deus com aquela agenda daquelas pessoas. Não entendia o que estava acontecendo, porém fizeram um culto ali naquela casa à noite, como se fosse uma célula, um grupo familiar, um culto doméstico. Finalmente, depois da palavra pregada pelo Arlindo, ele faz um apelo para quem quer aceitar Jesus. E imediatamente eu me ajoelhei e confessei Jesus como meu único e suficiente Senhor, Salvador e Mestre para sempre, no ato irrestrito e irrevogável na minha vida. Jesus é meu Senhor para sempre. Ali começou minha nova vida com o Deus verdadeiro, porém também começou a batalha espiritual. A batalha espiritual contra a sua vida começou quando você foi concebido ou concebida. Lá, Deus ele liberou para o reino espiritual um destino profético para a sua vida.
O inimigo de nossas almas vai fazer de tudo para que não se cumpram. E talvez você não saiba disso até hoje, está sabendo disso agora, da forma que eu estou falando para você. No dia seguinte, fomos para a cidade do Rio de Janeiro, que tínhamos compromissos lá ainda, espíritas, daquelas pessoas do Rio de Janeiro. Eu, dirigindo na Serra de Petrópolis, comecei a ouvir uma voz bem audível que dizia para eu jogar o carro na Serra Abaixo, que chegou a hora de todos daquele carro morrerem. O inimigo queria nos matar. Porém, glórias a Deus que a esposa do Arlindo, a Elizabeth Locatelli, estava no carro com o filho deles, que era um bebê, agora com 30 anos de idade. E ela estava intercedendo pela viagem, sem saber de nada, porque ela não ouvia aquela voz, somente ela ouvia. O diabo queria me matar, pois sabia o quanto Deus iria me usar na obra do reino de Deus. E assim Deus deu o livramento. A voz insistiu, porém Deus deu a vitória. Repentinamente, como surgiu aquela voz, ela desapareceu e foi embora. E tudo se acalmou. Na volta do Rio de Janeiro para Brasília, novamente em Petrópolis, decidi não voltar com as demais pessoas do carro. Voltei ao Rio de Janeiro para daí ir para Brasília de outra forma. Creio que foi mais um livramento de Deus naquele momento. Em seguida, na volta para Brasília, comecei a frequentar uma igreja evangélica, a Igreja Batista Nacional, lá em Ceilândia, em Brasília. Logo depois mudei para Curitiba. Frequentei um pouco ali a Igreja Batista El Shaddai, em Taguatinga. Mudei para Curitiba. E aqui fui batizado nas águas e no Espírito Santo. E em seguida já comecei a participar do louvor e a trabalhar com jovens na Igreja Batista Boas Novas, no bairro Aô, aqui em Curitiba. Depois disso voltei a morar em Brasília. Lá era auxiliar do pastor da Igreja Batista El Shaddai, líder de louvor, líder dos jovens, porém tinha área da minha vida que não rompia. Sentia que precisava de libertação. Algo ainda não estava bem na minha vida. Libertação e cura eu necessitava. Fui para outro ministério e lá comecei a entender mais sobre libertação e cura interior. Fui preparado para o ministério. Em julho de 1998, portanto, há 22 anos atrás, eu fui ungido pastor do Reino de Deus para a glória de Deus. Retornei então para Curitiba em seguida. Comecei a pastorear aquela igreja de Brasília que chamava-se Ministério Vida aqui em Curitiba. Ainda sentia necessidade de libertação. Em fevereiro de 2018, 22 de fevereiro de 2000, participei do curso intensivo de formação de libertadores com a doutora Neuza Tioca, apóstola Neuza Tioca de São Paulo, do Ministério Ágape e Reconciliação. Ali conheci o poder da renúncia e entendi claramente que eu tinha usado o meu livre-arbítrio para pecar. E com isso estabeleci vínculos de ilegalidade com as trevas, com Satanás e demônios. E precisava usar o mesmo livre-arbítrio para agora, em arrependimento, confessar a Deus todos os meus pecados. E assim quebrar os vínculos com Satanás e demônios que eu tinha estabelecido e ficar livre para verdadeiramente me tornar livre, para nunca mais voltar a ter legalidade com Satanás e demônios. E Provérbios 28:3 diz assim: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Eu tinha só deixado, não tinha nem confessado em arrependimento. Mas aqui fala que aquele que confessa e deixa, confessa os pecados a Deus, liste todos eles, um a um. Cada um dos seus pecados levou Jesus para a cruz do Calvário. Necessário que você agora retorne no tempo e vai ali, Senhor, lá em tal ano, em tal data, ou mesmo que você não lembre a data, o Senhor sabe qual foi a data, eu fiz isso, fiz aquilo outro. Eu me arrependo, Senhor. Confesso como pecado e renuncio esses pecados. Quebra os vínculos com Satanás e demônios. Então, a doutora Neuza Tioca me instruiu e me levou para uma ministração individual, onde ela me ministrou com uma equipe, junto com ela. O que foi de fundamental importância para a minha libertação e cura interior, a ministração individual, poder da renúncia aplicado ali. Me desliguei então daquele ministério de Brasília e na direção de Deus iniciei a comunidade cristã de adoração em dezembro de 1999, há 20 anos atrás. Depois mudei o nome para a Igreja Projeto de Deus, agora chama-se Ministério Projeto de Deus de alguns anos para cá. Então iniciamos esse ministério, Comunidade Cristã de Adoração, depois chamou Ministério Projeto de Deus, Igreja de Adoração, Ministério Projeto de Igreja, Projeto de Deus e Ministério Projeto de Deus. Eu iniciei fazendo evangelismo em escolas, reunia no início numa sala de uma escola estadual aqui em Curitiba e depois numa sala de hotel até conseguir um salão para a igreja, para ter a nossa sede aqui em Curitiba. E em julho de 2000 fez um intensivo de líderes com a apóstola Valnice Milhamos em Sumaré, São Paulo, o que acrescentou muito em meu ministério. Aprendi muito sobre liderança. Estudei muito sobre
libertação e cura interior, e senti o chamado específico de Deus para eu ministrar nesta área. Estive com a doutora Neuza Tioca e a equipe, a Água por Reconciliação, ajudando em alguns seminários que ela ministrou. Aprendi muito com ela e com a equipe também, sou muito grato a ela e a equipe com os quais eu aprendi junto com ela, e nessas ministrações em seminários. No ano de 2004, iniciei a agenda própria ministrando seminários de libertação e cura interior, seminário de intercessão, treinamento de intercessores, seminário de iniquidades, seminário de libertação de crianças, que agora eu chamo de libertação de filhos e filhas, e também treinamentos nessa área de libertação e cura interior que a gente continua fazendo e ministrando no norte e sul do Brasil. As milhares de pessoas já foram alcançadas e continuam sendo alcançadas pelo Brasil afora com essas ministrações. Eu sou autor do livro A Quebra da Maldição Hereditária, que em breve eu vou ter ele impresso também nesta versão de 2009, que eu faço questão, que era uma visão que nós tínhamos naquela época, claro que hoje é ampliada, e para frente a gente vai editar também uma edição dele com algumas ampliações. No ano de 2009, mudei para Joinville, tendo por 7 anos ali a sede do Ministério. Voltei para Curitiba, retornamos aqui. Lá eu comecei também a rede de intercessão profética, continuamos com ela aqui pelo Brasil. Em maio de 2017, portanto há 3 anos atrás, retornei para Curitiba, onde continua sendo aqui a base do Ministério. Há 7 anos deixei de ser pastor da igreja local para me dedicar ao Ministério de Libertação e Cura Interior, que é o Ministério de Ensino, no Ministério Projeto de Deus. Então, muitas coisas maravilhosas e grandiosas Deus tem feito na minha vida e através da minha vida para a glória dele. Tem ensinado que libertação é arrependimento e não confissão de pecados, e não é a expulsão de demônios simplesmente. Então Deus me deu uma filha linda que chama-se Larissa Carolina e 2 filhos, Lucas, Gabriel e João Davi, que são a herança do Senhor na minha vida. Sou muito feliz por isso, são bênçãos do Senhor para esta geração. Eu quero lembrar que no final nós teremos algumas imagens desse tempo todo que eu falei para vocês, algumas situações aí, você vai ver, inclusive na época de meio artístico, até agora, época de ministério, de anos para cá, já vão fazer 20 anos que estamos no ministério, né? 22 anos como pastor. E como Ministério Projeto de Deus, há 20 anos. Então, como você talvez como eu, você tinha um vazio na sua vida. E eu quero fazer um convite para você agora. Para entregar a sua vida para Jesus. Não se trata de uma religião. Jesus não é uma religião, Jesus é um estilo de vida. Quero convidar você agora então a fazer uma oração comigo. Você pode repetir assim: Deus Pai, eu reconheço que preciso de Ti. E nesta hora, eu declaro que com meu coração eu creio e com minha boca eu confesso Jesus Cristo de Nazaré, o Teu Filho, como meu único e suficiente Senhor, Salvador e Mestre. Obrigado, porque meu nome está sendo escrito no livro da vida e de lá jamais será apagado. Assim eu tenho vida abundante e vida eterna. Procure uma igreja, uma congregação próxima da sua casa ou alguém que você conheça, que possa te indicar, e comece a servir a Deus, conheça Ele e faça Ele conhecido. Obrigado por sua atenção. Tem vários vídeos nossos das ministrações de libertação e cura interior aqui nesse meu canal, Eduardo Jorge Santos, Libertação e Cura Interior. Deus te abençoe grandemente, poderosamente, em nome de Jesus, e até breve.